Doutor William Toné, bom dia. Bom dia. Por favor, a apresentação prévia à primeira pessoa. Eu geralmente não gosto, sou mesmo um indígena, natural deste país, que nasceu na mata, cresceu no mato e que, depois dos 60, tem ainda renovadas esperanças e ambição de ver um país ser fundado com atraso de 50 anos. O vosso doutoramento é feito em que área de saber? Em Direito Constitucional, com uma vertente também na processualidade penal. Sabemos que o Dr. William Toné tem essa experiência vasta, tem essa inclinação vasta no campo do jornalismo investigativo, mas tendo em conta as experiências que tem no que diz respeito às críticas que pelo jornal Folha 8 e não só, também com as vossas intervenções em vários organismos da comunicação social, como é que olha o assunto União Cívica e Revolução? É necessário, quando as comunidades não veem realizadas os seus sonhos, depois de séculos de obscurantismo, depois de séculos de colonização, que cada vez mais se comecem a organizar para viabilizar estes sonhos. Porque as potencialidades que o país tem são incompatíveis com os índices de pobreza e de miséria que neste momento enfrenta a maioria dos 20 milhões de pretos pobres. É preciso que efetivamente se faça mais do ponto de vista social. Ora, e do ponto de vista social, quando nós fizermos, é a realização do ser humano, a dignificação deste ser, devolver-lhe a dignidade de pertença do seu torrão identitário. O que vai faltando, efetivamente, entre nós, daí a crescente indignação das populações, dos jovens fundamentalmente, porque este é o tempo deles e é o tempo da indignação em prol da terra. Faz sentido uma união cívica para a revolução? Como é que olha o sistema político angolano? O problema não é que haja uma união cívica, haja uma união de cidadania, de propósitos. Cada torrão é uma nova experiência. E porque quando nós falamos de associações cívicas, devemos não nos deslocarmos daquilo que é a essência também da terminologia. Porque nós não estamos a falar de um país com instituições e órgãos de Estado. Estamos a falar de um país com órgãos partidocratas, em que toda a ação cívica é catalogada. Quando você fala de a união cívica, ora, as organizações, inclusive para serem formadas, têm que ser capituladas. Então, essa unidade intercidadã é aquela que vigora e que vai se estruturar por ela mesma em busca de um sonho. Porque uma coisa é o sonho, outra coisa é sonhar. O sonho, você dorme, está a dormir. Sonhar, você está acordado. Então, estas duas palavras
infundem força naquilo que é o propósito hoje de grande parte da juventude. A juventude que tem literacia... Desculpe. Será que o mosaico político angolano permite à juventude sonhar? Sonha, por isso é que luta. Sonha, por isso é que se manifesta. Sonha, por isso é que, quando menos se esperava, Malange, os seus jovens também se manifestaram. E diante das manifestações, nós sabemos como é que andam os jovens detidos. Temos o caso do jovem Lourenço. Aí temos a tal civilidade que não existe dos órgãos. Porque bastaria ser um órgão que se dizia: eu sou apoiante do chefe, e ninguém ia preso. Eu sou cidadão. Qual é a tua instituição? Não, eu sou do movimento cidadão, que não precisa de ter cadastro para ter ação política de acordo com a Constituição. Aí ele fica preso, o Lourenço fica preso, porque não está qualificativamente identificado. O Lourenço está quantitativamente identificado. E estes são considerados os outros, porque os qualificativos não têm o cartão e o passe. Há quem diga que os meios de comunicação sociais, ou seja, o meio de comunicação social público e a CNE são instrumentos ou constituíram-se como instrumentos de manutenção do poder. Como é que olha esses organismos, CNE, comunicação social pública? Olha, eu acho que a dado momento na vida nós temos que nos posicionar como homens, cidadãos de bem e que têm um propósito. Se nós respiramos e demos latitude de respiração àquilo que é a nossa ação cotidiana. Eu acho que há um grande crime que é feito pela comunicação social pública. E é por, primeiro, motivação própria. Não é porque o regime é que impõe, porque você lá na comunicação social pública não pode falar. Não, é mentira. Senão nenhum império cairia. César continuaria a ditar as regras. Hitler continuaria a estar na Alemanha. Franco, Napoleão, todos esses. Nós podemos nos indignar em todos os momentos e podemos, sim senhora, emprestar a nossa objeção àquilo que for comportamento indigno e injusto. Ora, a CNE o que está a fazer, de facto, é um crime que qualquer dia vai ser julgado. E nós temos que considerar determinados crimes que já não podem ter uma latitude redutora, não, circunstancial. O que a CNE vai fazendo ao longo do tempo é crimes contra a cidadania, que se abeiram dos crimes contra a humanidade. Porque você subverter o sonho de milhões por causa de narcisismos umbilicais, de facto, levam a que a dimensão do seu crime teve uma premeditação de tal ordem que você visava matar tudo aquilo que as comunidades auguravam. Está a ver? Eles sonharam e estabeleceram o sonhar acordados e foram assassinados. Portanto, eu acho que é um papel muito cruel que estes órgãos vão fazendo contra a cidadania, contra o direito de informar e formar com verdade. Então, quando se diz, mas isto há liberdade de imprensa.
porque o William está a falar. Não há liberdade de imprensa. Há uma revolução em prol da afirmação da liberdade de imprensa, que é diferente. Nós lutamos para que este chavão, liberdade de imprensa, não emerja para o lamaçal. Daí que nos indignemos. É diferente de estar lá escrito e ela se efetivar. Não. São as nossas vozes de protesto, as nossas vozes para continuar a manter a chama acesa de que o objeto final é que seja uma regra a liberdade de imprensa e não uma exceção. Então, há autocensura com alguns profissionais da comunicação social pública, neste caso? Eu não acredito que seja só autocensura. Eu acho que há cumplicidade criminosa. Eu estive na comunicação social pública e eu não me subjuguei a isto. A dizer que o preto e vermelho eram branco e verde. Portanto, há uma cumplicidade criminosa de muitos dos nossos companheiros na comunicação social. Porque eles pensam no seu umbigo, pensam no carro, pensam na mansão, pensam nas contas bancárias, pensam no exterior, na casa, sem mérito próprio. É assassinando a maioria para ele ter as suas benesses. Portanto, aí não é autocensura, é cumplicidade criminosa. Então, com esses elementos que nos apresenta, como é que olhamos a Angola? Somos uma democracia ou autocracia ou ditadura? Bom, vamos lá ver. Tal como as democracias se alimentam de várias formas, dependendo do chão. É um chão muito fértil que não carece de adubo, de fertilizantes. É um chão que, lançando a semente, ela germina sem outros insumos? Ou é um chão que precisa de doses mais elevadas de insumos para fertilizar? Depois, temos que democracia, que ditadura. A ditadura também se disfarça, tal como o lobo. Portanto, e nós temos de facto uma ditadura que se esconde por detrás de um refrão democracia. Quando você não combate a pobreza e combate os pobres, você não está numa democracia, está numa ditadura, ainda que o texto constitucional diga que é democracia. Mas você não combate a pobreza, você combate os pobres quando eles se indignam. Quando você diz direito à educação, ensino obrigatório, e as crianças não têm casas de banho e limpam o rabinho com as unhas, você não tem democracia, você tem uma ditadura. Porque a imposição, você manda e sonha com a escolaridade do seu filho e você submete-se ao império ditatorial e tem que o seu filho ir a essa mesma escola. Um dos pilares da democracia, que nós estávamos aqui a analisar o elemento da imprensa, o PCA da RTP, quando esteve cá em Angola, no mês de fevereiro, numa das conferências a nível da Rádio Escola, o projeto Cefujor, aí em Luanda, ele afirmava que não existe democracia sem uma imprensa livre e plural. Quero comentar sobre isso. E esse é o conceito. Esse é o conceito. E ele, na minha opinião, teve o cuidado, porque está num terreno alheio, de ser diplomático. Mas compete cada um de nós interpretar. Não lhe compete a ele, como estrangeiro convidado,
vir decantar na casa alheia aquilo que vós próprios tendes a obrigação. Primeiro, terrena, depois constitucional e legal. Ele é convidado e fez bem. De facto, é assim que se age. Estamos a falar de uma personalidade portuguesa, Nicolau Santos, PCA da RTP. Correto, mas ele não está errado. É isto, a essência. A democracia pressupõe que haja liberdade nos órgãos de comunicação. Agora, se você só textualiza e o teu órgão de comunicação é diferente, pois é preciso saber em que chão é que ele falou. O Cefojor não é um poço de imparcialidade jornalística. É um centro de formação público, vinculado verticalmente ao Ministério da Comunicação. Ora, se você já viu você convidar-me para a sua casa e eu chegar na sua casa começar a dizer, epá, essa cortina não está boa, tira. O lençol que está na tua cama não é bom. Não. Eu posso dizer, de facto, em termos de decoração, fica bem que as cortinas acompanhem a cor da casa. Eu não sei como é que tem analisado, não sei, calculo que o Dr. William Toné nem tenha acompanhado a Rádio Escola. Há quem diga que aquilo não é uma rádio, é uma ágora, um espaço mais de cimentar aquilo que é a corrupção política angolana. Bom, eu não quero entrar neste campo de que nós sabemos aqui o seguinte. Hoje você é um homem que não tem assento nos órgãos do Estado. Tem uma visão mais de liberdade. Aqueles órgãos e alguns dos colegas ficam cooptados por motivo próprio. E aquilo que eu sempre digo, nós não nascemos como uma república. Quando as pessoas comparam muitas vezes, e eu digo isso levianamente, não, mas nos Estados Unidos também há violência nas manifestações, a polícia também bate, na França também bate. A diferença das nossas manifestações é que o nosso manifestante está sempre condicionado. Você que é professor de uma empresa pública, de uma instituição pública, se for para uma manifestação, sabe que o seu emprego está em xeque. A diferença é que na França não está em xeque. A diferença é que ele mesmo que ficar de retenção, a escola não lhe vai cortar o salário porque o direito à greve está compaginado. Aqui também o direito à greve está compaginado na Constituição. Não está compaginado. Está escrito. É diferente. Está escrito. É diferente. Não se efetiva. Não se materializa. Por favor, quer apontar exemplos de Estados democráticos, bons exemplos de democracia a nível da África? Nós temos o Botsuana. Nós temos o Malawi. Nós temos a África do Sul. Nós temos a Namíbia. É verdade que nas últimas eleições houve uma falcatrua também, mas nós temos estes estados que vitaminam de forma diferente aquilo que é a democracia. Mas vamos lá ver. Mas nós temos que começar a ver a democracia do ponto de vista africano, não do ponto de vista ocidental. Qual seria a diferença neste caso? A diferença é qual é o nosso mundus vivendi. Nós temos uma democracia participativa e uma democracia assente na monarquia. Isso não podia perpetuar o presidente, por exemplo, da República, continuar tantos anos? Eu não estou a falar desse senhor. Estou a falar de democracia. Estou a falar do nosso chão. Eu estou a falar de quem tem tribo. Não estou a falar de quem não tem tribo. Como assim? Eu estou a falar de quem tem tribo. O presidente da República não tem tribo.
Portanto, eu não sei qual é o pensamento terreno dele, do chão, deste chão angolano, eu não sei. Porque não tem tribo. É difícil catalogar. Estou a falar de uma democracia que tem chão. Aquela democracia do Coabazós, onde não chegam os órgãos de Estado de configuração ocidental, mas que impera uma lei em que, quando o monarca pede na resolução de um conflito, debaixo da bananeira, de um jango, ele chama a sua comunidade. Está aí um exercício democrático. É um poder monárquico que tem uma democracia representativa, né? Assente nos indunas que estão diretamente vinculados às populações. Aí os cidadãos são ouvidos, realmente. São. Porque aí nós dissemos que os nossos monarcas tradicionais têm 2 ouvidos, né? Os nossos pais, quando nos dão os exemplos, você sabe por que o Soba tem 2 ouvidos? E você levanta as mãos e pega na tua cara para ver se também não tens 2 ouvidos. Não, mas isso é a filosofia autóctone. Tem 2 ouvidos, o que isso representa entre nós? Leva-nos a interpretar a geografia mental filosófica dos nossos povos. Tem 2 ouvidos porque um líder deve ouvir quem se acha ofendido e ouvir quem acusa. Ouvindo os 2, filtrar e tomar uma decisão justa para que a harmonia seja devolvida na comunidade. Para fechar a nossa comunicação, qual é a palavra que tem para a juventude diante das injustiças sociais em Angola? Só há uma. Particularmente em Malange. Só há uma. Indignar-se. Lutar. E lutar com a melhor arma que tem. A indignação, a força do verbo e a força do conhecimento das leis da ditadura. Não há necessidade de se construir uma consciência coletiva para que essa indignação tenha melhor reflexo, melhor resultados, melhor impacto? Já há a indignação do pobre. Quando você vê um menino que está na rua e sabe que a melhor forma, uma das formas de se indignar é ele não roubar e ficar à espera para dar uma ajuda no tio. É de ele ficar a guardar o bem do tio. E sem que haja um contrato prévio, escrito, ele espera a sua moral, a sua consciência cívica. É essa. Isto vai andando. Nós temos que perceber que no final de muitos N's aparecerá alguém que vai juntar-nos e vai pôr a cabeça à frente. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu não posso gritar esperando que 1000 gritem. Não. Eu devo gritar para 1000 ouvirem o meu grito. E depois, conscientemente, aderirem a esse grito. O nosso mal é que nós queremos combater a ditadura e dizer que somos democráticos, mas impor aos outros, no imediato, uma aceitação daquilo que são as nossas teses. Não. Deixemos que a tese flua como as águas do rio. Elas não se duplicam. Quando vão, vão mesmo. E nós temos que construir um país. O Estado, eu costumo dizer sempre, o Estado é como um rio. Se um Estado não se faz como um rio, não é Estado. É para explicar. É porque, portanto, o rio tem uma nascente, tem uma corrente, tem uma foz ou ancoradora. Assim é. Você tem a nascente, poder executivo, a corrente, poder legislativo,
a Foz, Poder Judicial. Quando você não tem isso refletido de forma material e imaterial, você não tem